Aqueles prédios lá atrás estão na Avenida del Libertador, a grande avenida elegante dos bairros da Recoleta e Palermo. É, 1 metro quadrado caríssimo, uma área cheia de embaixadas. Mas metros à frente está uma das favelas mais conhecidas do país, a Villa 31, quase centenária, e que foi crescendo embaixo de um viaduto, o Minhocão, aqui de Buenos Aires. Desde 2015, está passando pelo maior processo de urbanização de favelas de Buenos Aires. Há muito o que se aprender e ver aqui, de urbanização, de espaço público, dignidade, profissionalização e sustentabilidade em uma favela. Com vocês no episódio de hoje, a favela que mais mudou em Buenos Aires. Na favela de 45 mil habitantes, havia apenas uma rua asfaltada. Ônibus não passava. 1.000 famílias moravam embaixo da ponte. Nesse período relativamente curto, de 8, 9 anos, isso mudou demais. Há 8 ruas asfaltadas onde ônibus passam. As ruas hoje têm placa e número. Um dos maiores estigmas de qualquer morador de comunidade é não ter um endereço na hora de pedir emprego, ou na hora de receber encomendas, ou compras. Agora aqui foi regularizado. Aliás, também os imóveis foram regularizados. 3.000 deles, que não tinham água, luz, nenhuma condição, tiveram reformas subsidiadas pela Prefeitura de Buenos Aires. Aliás, vários deles ganharam escadas em caracol por fora, porque não tinha, nesse empilhamento de lajes, uma escada que coubesse nessas casas. Essas 3.000 casas ganharam janelas, portas, frente e fundos, coisas que não haviam quando elas estavam viradas para outras casas embaixo da ponte. Tiveram aí um tratamento visual e um colorido que até a arquitetura nobre de muitas cidades latino-americanas não tem. Ganharam também paisagismo. Tem árvores nas ruas da favela. Aliás, junto com o asfalto, vieram canteiros e lugares onde as bicicletas podem passar e murais, muitos murais. A gente sabe que o grafite prospera nas comunidades. Também vieram aí centros de convivência e de capacitação. Aulas de inglês e francês patrocinadas pelas embaixadas que ficam aqui em Buenos Aires. Há lugares para os moradores cozinharem, costurarem e terem oficinas de costura e gastronomia. Mas também tem estúdios, até com salas com isolamento acústico para quem faz música na comunidade. Havia milhares de pessoas em áreas insalubres ou de risco, como as que estavam embaixo da ponte. Elas foram removidas para áreas na própria favela, onde foram criados prédios novos, com materiais simples, chapas perfuradas, chapas metálicas, PVC, concreto, em predinhos de 3 andares. Aliás, no térreo, quase todos têm comércio. Comércio da própria comunidade e comércio que veio de fora. Tem de McDonald's a Banco Santander, mas com uma exigência, que a maioria dos postos de trabalho sejam contratados aí preenchidos com moradores da favela. Então há uma transformação na economia do bairro, com mais formação, mais empregos e mais espaço. Essa transformação não teria sido possível sem a participação da comunidade. Porque muitas vezes a comunidade está sob o medo e sob a ordem de narcotraficantes. Então aqui houve uma intervenção clara da segurança argentina para permitir que a prefeitura chegasse depois e fizesse seu trabalho. Mas os moradores tiveram que participar, ainda bem, e foram ouvidos. Os nomes das novas ruas foram escolhidos pelos moradores,
o desenho do bairro, as atrações, os equipamentos, as cores. Tem muito campo de futebol, mas também o nome do bairro mudou de Bija 31 ou Vila 31, que era algo pejorativo, porque aqui as favelas eram chamadas de Vila Miséria. E a prefeitura queria que virasse um bairro e se tornou o Bairro Mujica, em homenagem ao padre Carlos Mujica, um dos grandes defensores dos favelados argentinos e que foi assassinado na última ditadura militar. Além de serem coloridos e terem comércio no térreo, os predinhos que surgiram têm uma boa lição para Minha Casa Minha Vida, para a Caixa Econômica Federal. Os apartamentos têm vários tamanhos, porque as famílias em qualquer comunidade têm vários tamanhos. Então, aqui tem apartamentos de 50 metros quadrados até 120 metros quadrados. Tem apartamentos de 4 quartos, porque há famílias grandes. Essa história da Caixa Econômica Federal subsidiar apartamentos com o mesmo tamanho no Brasil inteiro se revelou um erro por vários e vários anos. E é fundamental permitir comércios nos térreos de habitação popular. Não dá para fazer uma nova cidade de Tiradentes, uma nova cidade de Deus, com dezenas de prédios onde todo mundo vai sonhar ter carro, onde qualquer comércio, onde qualquer serviço, você tem que andar 1 quilômetro, 2 quilômetros. Não faz o menor sentido. O BNH da ditadura brasileira errou nisso, mas em democracia a gente repete o erro até hoje. Se você fizer um Google sobre Minha Casa Minha Vida, vai ver condomínios no meio do nada, onde só tem moradia e nada mais. Não tem uma escola, não tem um lugar com empregos, uma padaria, um café, até uma academia de ginástica, ou um salão de beleza, ou um boteco. Partes fundamentais para qualquer comunidade. Aqui eles já fizeram essa mistura, homenageando a Buenos Aires tradicional. De alguma maneira, o bairro Mujica tem muito a ensinar a Puerto Madero, aquele bairro mais desolado, que parece o subúrbio americano, com arranha-céus. Aliás, falando de apartamentos, temos que lembrar também do conforto. Sim, esta é uma cidade onde o calor pode ser inclemente, assim como o inverno. Então nós vimos aqui painéis solares, calefação, tem espaço aí para ventilação nas casas que foram desenhadas pelos arquitetos da prefeitura portenha. Então esses prédios novos demonstram que dá para se fazer muita densidade sem precisar fazer arranha-céus e mantendo as comunidades juntas. Porque às vezes mudar de bairro, construir algo muito distante, você acaba esfacelando contatos, ajudas, relações familiares ou de vizinhança de décadas, muito importantes. A Prefeitura de Buenos Aires também tomou uma decisão ousada. Instalou a nova sede da Secretaria Municipal de Educação aqui, em plena favela. Ser um prédio com 2.000 funcionários. Uma maneira de aproximar burocratas, tomadores de decisões, professores, as pessoas que pensam a educação na vizinhança dessa favela, que é central, é perto de tudo, tem metrô aqui perto, mas é uma maneira de quebrar aí essa barreira que muitas vezes existe entre o governo e a cidade informal. E nenhum programa de urbanização de favela pode chegar como um disco voador, tratando aí os moradores como alienígenas. A gente tem que entender claramente quais são as necessidades da favela, mas quais são seus potenciais. Então foi criada uma grande usina de reciclagem, compostagem na própria comunidade. Então cria empregos, traz dinheiro e, lembrando que sustentabilidade é bom e a gente gosta, a própria usina tem uma horta comunitária para a cooperativa de reciclagem. É um exemplo singelo, mas muito pedagógico da transformação dessa favela. Vai uma sugestão para prefeitos, candidatos a prefeito, candidatos a vereador de todo o Brasil. Venham a Buenos Aires conhecer este projeto social. Sim, é legal vir para cá comprar vinho, comprar alfajor, ir nas sorveterias e tanta coisa que essa cidade oferece. Mas entre um tango e outro, vale a pena ver como uma transformação
de uma favela tão grande pode ser realizada num curto período de tempo. A transformação de favelas no Brasil costuma ser um processo bem demorado e interrompido de governo para governo. Então, assim como há bons exemplos no Recife, no Rio de Janeiro e em São Paulo, é bom aproveitar. Buenos Aires está bem mais perto que Medellín e Bogotá. Não tem nem Amazônia nem Andes pelo caminho. Então vocês podem vir, conhecer esse projeto e tentar, de uma vez por todas, colocar a urbanização de favelas no topo das prioridades do Brasil. É muito inspirador ver transformação para quem mais precisa. E esta viagem, esta reportagem, só foi possível graças aos anunciantes e aos membros do canal. Você pode se tornar um membro e nos ajudar a trazer mais conteúdo, mais experiências inspiradoras mundo afora. Tem um lugar aqui para você clicar, seja membro e eu conto com vocês.